Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. B-Plan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Loop Work. Infinitas possibilidades. Boa noite! Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar! Diretamente aqui do Instituto Ravissani, no coração da Faria Lima, em parceria com a Loop Work. Aqui dos estúdios da Loop Work, estamos gravando mais uma edição da Ravissani Live Show. Estou muito feliz, maestro. Hoje o programa está iluminado. Hoje o programa está abençoado. Hoje o programa é muita alegria para compartilhar, muita sabedoria para vivenciar. E você sabe, maestro, que uma vez o rapaz chegou no dentista com os dentes todos amarelos e ele perguntou para o dentista o que ele pode usar. Aí ele respondeu: usa uma gravata amarela que vai combinar. Mas, falando do meu coração, para o coração de todos vocês que me assistem, estamos sendo exibidos agora em rede nacional pela TV Gazeta, para o Brasil e para o mundo, do YouTube do Instituto Ravissani, do Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo. Tem uma mensagem especial para todos vocês, porque o trabalho tem um papel importante em nossas vidas. O trabalho. Pense em uma lagarta. Evidentemente, ela não vira borboleta de uma hora para outra. Uma borboleta não sai de um casulo com facilidade e a leveza que suas asas simbolizam. O processo é longo e doloroso. Lentamente a borboleta vai se despindo do casulo, cria um buraquinho e vai sentindo o ar de fora, vai abrindo uma janela e vai empurrando o corpinho, ainda encolhido, para fora de sua casa confortável, onde ela se sente protegida. É tudo muito devagar, um passo de cada vez, para se acostumar com o novo. E quando o corpo todo deixa o casulo, a borboleta está encausulada, seu corpo comprimido, suas asas dobradas, mesmo fora da casca, ela está lembrando, ela está com lembranças daquele casulo confortável. É devagar que as asas vão se esticando, se abrindo, revelando e colorindo todas as tonalidades que nós estamos acostumados a ver. Agora imaginem a cena, um homem observando todo esse processo árduo da lagarta na sua transformação em borboleta, tentando sair do casulo, e ele observa ela se esforçando, se esforçando e se esforçando. Então esse indivíduo decide facilitar o trabalho dela. Ele pega uma tesoura e corta o casulo, e a borboleta então sai livremente. E o homem ansioso para vê-la voar se decepcionará, com certeza, pois seu corpinho fraco não suportará o peso das asas. Sim, o esforço que a lagarta necessita fazer para sair do casulo é a receita de Deus para que seu corpo possa suportar as asas
e dessa forma conseguir voar. Quanta coragem e força precisou ter esse ser intermediário entre lagarto e borboleta para poder encontrar sua perfeição? Quanta luta consigo mesma precisou a borboleta desempenhar para entender que mesmo que tão confortável e familiar que era a sua situação de lagarta no casulo, isso era menos do que ela veio ser nesse mundo. Todos nós vivenciamos situações que existem para nos levar a uma maturidade, para nos impulsionar e rompermos nossos casulos. Vai haver dor? Vai. Mas permanecer lá já não é mais uma opção. A Torá diz, Lefum tzara agra, de acordo com o esforço é a recompensa. As dificuldades nos transformam em pessoas mais fortes. Jamais se esqueça, tudo é possível, tudo, desde que você esteja disposto a trabalhar por isso. Trabalhar é uma das paixões da minha convidada. Ela trabalha com amor, com paixão. Ela, na minha visão, é uma das autoridades no que diz respeito à comunicação, ao marketing nesse país. Ela é ninguém mais, ninguém menos do que a CEO do IDEA, Instituto de Pesquisa, e ela é expert em comunicação, por isso que a entrevista vai ser maravilhosa. Eu vou conversar hoje com a Cila Schulman. O programa de hoje está maravilhoso, não saia daí, daqui a alguns segundos a gente volta. Estamos de volta! Rede Nacional, pela TV Gazeta. Tiago Miranda, o maestro. Yuri na bateria. Almôndega, o homem que não ri. Maestro Almôndega, o homem que não ri. E o desafio está lançado, hein, maestro? Ninguém conseguiu fazer esse homem rir aqui no programa. O prêmio já está acumulado a R$500. Quem conseguir fazer ele rir aqui no palco vai ganhar. O prêmio está acumulado R$500. Maestro Almôndega, o homem que não ri. Muito difícil fazer ele rir. Mas chegou o grande momento da noite de receber a minha convidada. Eu gosto muito dela. Ela, por onde passa, é elogiada por todos. Ela é CEO da IDEA, Instituto de Pesquisa, é vice-presidente de conhecimento marketing do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, a CAMP, é isso? É uma autoridade. Esse instituto ele é formado por consultores, estrategistas, jornalistas, publicitários e pesquisadores de diversas áreas de todas as regiões do país. Ela atuou como assessora de governadores, prefeitos, durante suas gestões, no desenvolvimento da comunicação de políticas públicas, com experiências em estados como Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Maranhão e Distrito Federal. Ela foi secretária de Comunicação Social do Estado do Paraná e secretária municipal de Comunicação da Prefeitura de Curitiba. Ela é Cila Schulman. Seja muito bem-vinda. Venha pra cá! Schulman, que alegria
alegria te receber aqui no palco da Ravsani Live Show. Alegria minha. Eu já entrei dançando. Você sabe que eu dancei no folclore judaico durante anos. Já entrei dançando. Porque Schumann, Ashkenazi, é uma mulher judia que faz parte, a família dela faz parte da história da comunidade judaica lá em Curitiba, não é isso? Sim, muito. Sila, o programa preparou uma homenagem para você. A gente vai assistir antes da nossa entrevista. Vamos assistir. Ih, vai ter choradeira. A gente, como Câmara de Comércio Brasil-Israel, a gente tem feito essa aproximação entre todo esse ambiente tão rico que está acontecendo naquele país com o Brasil, que, por sua vez, é um país consumidor de tanta coisa, né? Mercado muito grande o nosso, né? Você imagina que tem 5.500 cidades. Você faz campanha de prefeito, tem pelo menos 2 candidatos em cada município. Isso sem falar das campanhas proporcionais, né? E a gente tem uma experiência que é interessante, até de citar para quem está começando agora. Eu fui para a GSPN, que é a escola da George Washington University em Washington. E é curioso, porque eu fui para lá depois que eu já fazia campanha há algum tempo. Eu já tinha sido, inclusive, secretária de comunicação 2 vezes, de estado e de município. Que linda homenagem, emocionante. Realmente, Sila, você merece. Obrigada. E conta um pouco dessa sua educação judaica, eu estou curioso para saber. Estudei em escola judaica desde pequenininha, a minha família é muito atuante na comunidade israelita do Paraná. O meu bisavô foi o primeiro judeu a chegar lá. Teu bisavô foi o primeiro judeu a chegar no Paraná? A chegar em Curitiba, sim. A casa dele era o centro da comunidade, tudo acontecia lá. E os meus pais também foram muito atuantes lá. A minha mãe foi a primeira presidente mulher da Keilah, porque em Curitiba a gente fez uma Keilah, que é a comunidade toda. A né? congregação, sim. Exatamente. A minha mãe foi a primeira presidente, então todos muito atuantes. E eu já entrei na comunidade, na minha atuação ali, pela minha profissão. Eu queria ser jornalista, então muito novinho eu comecei a fazer uma revista que chamava o Macabeu, que era muito famosa lá na E você que comunidade. cuidava dessa revista? Eu já comecei desde pequena e depois passei a cuidar. Então, meu primeiro trabalho de jornalista foi na comunidade judaica. E a comunidade judaica era unida? Muito, muito unida. Porque muitos sobreviventes do Holocausto foram para lá, não é verdade? Exatamente, não, muito unida. É uma comunidade pequena, mas muito atuante. Eu estive lá esses dias falando da importância da mulher na política. Isso é importante e foi falar. Muito bacana a Então, palestra. desde cedo, a Sila já sabia que iria trilhar o caminho da comunicação, porque ela já cuidava da revista, já queria ser jornalista. Mas quem te inspirou para você ser essa comunicadora que você é hoje? Olha, eu tive um bisavô do outro lado, que era escritor. Foi um escritor judeu muito importante, Bernardo Schumann. Bernardo Schumann. Schumann, pai do meu avô. Então, acho que isso já foi, já uma veio inspiração, no sangue. Já uma veio inspiração. no sangue. E a família Schumann aqui de São Paulo é parente? Não. Não, nada, porque tem Schumanns aqui. Tem Schumanns aqui, eu conheço. Eu já ouvi não. falar. Não, eu tenho família aqui, mas não desse lado. E você acha que a comunicação ela é um dom ou as pessoas podem estudar, se aperfeiçoar e se transformarem em comunicadores? Olha, eu acho que tudo é estudo e dedicação. Eu acredito que tudo a gente consegue aprender, você se dedicando, né? Então, acho que comunicação eu vejo muito com os meus clientes, né? Quando a gente tem uma jornada de trabalhar diante de mensagens, né? Quando a pessoa, porque muitas vezes eu tenho que treinar um porta-voz, por exemplo, né? Alguém que é um CEO de uma companhia, mas não tem essa habilidade e precisa ter. E como você definiria a comunicação? Qual que é a raiz? A raiz para um bom comunicador. O que não pode faltar num bom comunicador? A mensagem. A mensagem. A mensagem. Se você ficar na mensagem, não tem erro. Quer dizer, focar na estrutura, no conteúdo que você vai passar
E acreditar nisso, né? Sem dúvida. Como diz você, falar do coração. Você sabe que eu lembro sempre disso agora. Obrigado, quando eu falo. Ciro. Uma vez eu fui fazer um evento e encontrei o Rav na entrada do evento. Ele falou para mim, fale com o coração. Toda vez que eu vou falar agora, eu mentalizo isso e ajuda muito. Porque na minha visão, 90% é a paixão e o coração, 10% é técnica. Isso mesmo. E o que sai do coração entra nos corações. Exatamente, muito bacana. E as pessoas, o público percebe isso. Sila, você, como eu falei, você foi assessora de muitos políticos, sempre focada na comunicação dos mesmos. Sim. Como é que foi essa sua transição da comunicação padrão, né, uma jornalista, para esse setor político, igual você bem falou, você palestrou o papel da mulher na política. Como é que você foi para a política? Olha, eu sou jornalista de formação, trabalhei na Veja, no Estadão, no Globo. Eu comecei muito cedo. Imagina que eu cobria a Constituinte, eu trabalhava na Veja já na Constituinte. Eu tinha 12 anos de idade, mas aconteceu isso. Não, sério, eu comecei muito cedo. E apareceu a oportunidade da política quando veio com a redemocratização, vieram as campanhas políticas. 89? Exatamente, ali nos anos 90 foi quando eu comecei. E aí não tinha profissional para fazer isso. E aí eu entrei nisso e eu fui assessorar exatamente um governador, um urbanista com quem eu trabalhei muitos anos, chamado Jaime Lerner, lá no Paraná. Judeu? Judeu, sim. E um cara extraordinário, Lerner. E aí eu fui trabalhar com ele, fui fazer a campanha dele em 1988, isso. Fui fazer a campanha dele, a gente Ele saiu ganhou, governador? Que ele saiu? E depois ele foi governador, eu continuei fazendo as campanhas dele, enfim. E aí entrei na política, saí do jornalismo e comecei a trabalhar na política. E aí não parei mais. Foi o primeiro governador judeu, talvez? Sim. Da história? Sim, foi. Do Estado? Exatamente. E como é que foi seu contato com ele? Como é que foi essa gestão dele? Bom, eu conhecia ele desde antes de eu nascer, né? Claro. Eu tenho um cartão postal dele para os meus pais dizendo que se ele precisava ele morava em Paris, estava estudando, se ele devia me inscrever no baile de debutantes dali a 15 anos, eu ainda tenho. Mas a minha relação com ele foi profissional depois desse contato familiar, porque eu era jornalista, então o entrevistava, tudo isso, e por coincidência, olha só, dizem que não existem coincidências, eu estava fazendo a campanha de um candidato, estava escrevendo os programas de rádio, de TV dele, porque eu já tinha uma assessoria de imprensa, quando o Jaime tinha transferido o título de eleitor dele para o Rio de Janeiro. E ele precisava voltar para Curitiba para poder ser candidato. E ele não conseguia, ele só conseguiu isso 12 dias antes do dia da eleição. Só 12 dias? Né? 12 dias. E foi pelo partido que eu estava fazendo. Ele entrou no lugar do candidato para quem eu já estava trabalhando. Qual era a dificuldade dele entrar? Porque o título dele estava no Rio, ele tinha que transferir para Curitiba. E aí ele conseguiu 12 dias antes, o advogado dele conseguiu, e eu que estava fazendo a campanha do outro candidato, então era eu que ia fazer a dele. E aí eu fiz em 12 dias, a gente ganhou. A eleição case de sucesso? Foi um case de sucesso. Case de sucesso. Em 12 dias, ela ganhou a eleição. Sabe quem passou por isso? Foi o Silvio Santos também. Né? Ele não conseguia se eleger. Exatamente, se concorrer. Ele não conseguia concorrer e ele estava liderando todas as pesquisas, mas não era candidato oficial. E aí a gente fez isso em 12 dias, foi um super case. A gente foi para o Jô Soares, né? Foi para tudo que é lugar. Né? Que maravilha. Foi um belo de um case. E qual foi a maior lição que ele te ensinou, o Lerner? Porque ele foi um grande líder. Nossa, foi um grande líder. Muitas. Mas eu acho que a maior lição que o Jaime me ensinou foi você ir atrás dos seus sonhos. Ele era um sonhador, ele era um visionário e ele não tinha medo de fazer as coisas. E essa lição ela é preciosa para todos nós. Vejam só, ele tinha 12 dias para concorrer e ele não desistiu do sonho dele. Exato. Quer dizer, o que estava nas mãos dele, ele fez. O resto ele deixou nas mãos de Deus. Mas muitas pessoas reclamam que não realizam seus sonhos, que a vida dela não está boa, não está da maneira que ela gostaria de viver. Não foi isso que ela pensou para ela mesma. Mas você já fez o seu melhor? Você já deu o seu máximo? Não adianta você vislumbrar algo se você ainda não se colocou na posição que você foi criada e projetada para ser. Sila, hoje os seus clientes são oradores, são CEOs. Quais são as dicas que você dá para eles? Quais são os conselhos que você dá para eles performarem melhor no quesito comunicação e marketing? Olha, autenticidade. Eu acho que a autenticidade e verdade faz com que você tenha uma comunicação sempre muito
eficaz, né? Eu trabalho muito com gestão de crise, né? A minha maior especialidade. Crise de imagem? Crise de imagem, de reputação. Então, são momentos muito delicados, não é? Assim, da vida das pessoas que eu assessoro, das companhias, mas apesar de, né, da gente ter que traçar estratégias muito sofisticadas, eu diria que a verdade e a autenticidade sempre são os melhores caminhos para fazer qualquer coisa. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro, e muito uma busca também, né? Não só uma busca pela guerra, né? Porque muitas vezes quando você está num negócio desse, é um conflito, né? A gente tentar sair do conflito. Eu tenho um caso que eu gosto muito, um trabalho que eu fiz, eu assessorei o Abílio Diniz numa grande disputa societária que ocorreu ali por 2010. Ele teve uma disputa societária com o Casino, que era uma outra companhia do Pão de Açúcar e do Casino. E eu fiz a assessoria dele de gestão de crise, junto com, aliás, outro judeu, que é o William Ury, que é um grande negociador de Harvard. E a gente conseguiu fazer uma negociação no Shabat, antes da arbitragem que aconteceria na segunda-feira. Então, acho que assim, o meu maior prazer é quando isso acontece, não quando você vai para a briga, e sim você vai para a solução. Então porque todo mundo ganha, né? Você bate na tecla da diplomacia. Eu acho que da diplomacia e do entendimento, né? Muitas vezes a briga, para que você está brigando, né? Acho que tem que saber para quê. Claro que muitas vezes, né, a gente está falando de negócios, ninguém vai ser... Tem que ser um ganha-ganha. Mas tem que ser um ganha-ganha. Aí que está a questão. Tem que ser um ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha sempre. E mesmo em campanhas, né? Eu faço campanhas políticas, nem toda campanha é para ganhar. Tem campanha que é para você sair melhor. Às vezes a campanha é para você construir um nome para outra eleição. Exatamente. Não é isso? Ou para você trazer questões que são importantes, digamos que você... Ganhar visibilidade para impactar uma área específica. Exato. Digamos que você defende o meio ambiente, só você levar essa pauta para a discussão, já é uma vitória. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Interessante que você falou da crise de imagem, né? Porque o rei Salomão ele escreve Tov Shem Mishem Tov. É melhor um bom nome do que um bom azeite. E o nome é a nossa maior riqueza, é o nosso maior patrimônio que você demora anos e anos para construir e você pode perder isso em segundos. Nossa, muito rápido. Então você entra nessa parte de assessoria no momento em que a crise de imagem está acontecendo. Imagina, é um momento muito delicado, o seu papel é muito importante. Muito. Quais são os conselhos que você dá para essa pessoa nesse momento delicado? Olha, eu acho que o mais importante é você... Controle emocional. Mas eu diria que é você estar bem assessorado, né? Em toda crise que eu entro, a primeira coisa é você fazer um comitê de crise sério, importante, das pessoas em que aquele empresário ou aquela empresa confia, e a gente tem muita disciplina no que vai fazer, né? Porque como é um momento que pode ter muita emoção, e que tem, né? Eu acho que agir mais com o coração e com a mente do que com a raiva. Né? E como é que é feito o gerenciamento dessa crise? Fiquei curioso agora. Olha... o gerenciamento de uma crise de imagem, imagina a sala de reunião como não deve ser. A gente faz um comitê de crise, em geral tem advogados, né, envolvidos, sempre tem, né, advogados criminais muitas vezes, mas advogados tributários, enfim, de outras especialidades cíveis. E a gente fica num trabalho constante, né? Quando você está numa crise, que pode ser uma crise empresarial só de imagem, mas pode ter acontecido alguma coisa também, né? Pode ter acontecido, Deus me livre, uma tragédia, e você tem que comunicar aquilo. Digamos, quando cai um avião, você tem que comunicar de uma forma muito responsável, empática, mas você tem que imediatamente ter um porta-voz, né? Isso é fundamental. A primeira coisa que a gente faz é ter a mensagem e ter o porta-voz para que aquela mensagem chegue direito nas pessoas. Não precisa citar nomes, mas qual foi a crise de imagem mais difícil que você teve que coordenar? Nossa! Nossa! Eu acho que cada crise é uma crise, eu não sei se Mas teve um desafio maior assim que você... Não sei, não, eu acho que cada crise é uma crise, eu acho que, graças a Deus, até hoje, a gente conseguiu sair melhor do que entrou, apesar de todas as dificuldades. Então, eu acho todos que esse os cases objetivo. você saiu com eles. Eu não diria que ganhou, mas pelo menos... Melhor do que entrou. Amenizou. Amenizou, e a gente fez um caminho que foi bacana. Ô Sila Schumann, nesse seu caminho na estrada da vida, você já se decepcionou com alguém? Ufa. Ela já vai responder isso logo, logo, depois de um recadinho importante que eu tenho para vocês. Não saiam daí!
Gazeta. Rapsani Live Show. Tem ao meu lado Priscila Schumann, a rainha da comunicação, presidente do Instituto Ideia de Pesquisa. Vamos falar disso já já, mas você ficou de nos revelar se você já se decepcionou nesse meio com alguém. Nossa, muito. Mas sabe que eu tinha um namorado que falava, para Sila as pessoas não têm defeito, elas têm características. Características. E eu acho que eu passei a ver as coisas assim, depois de ficar um pouco mais madura. De que a pessoa tem aquela característica e é dela, não é comigo, né? Ela é que tem aquela característica, desaponta a gente, mas eu aprendi a ter menos expectativa, eu Sempre. acho. Quanto menos expectativa você tiver, menos você vai se decepcionar na vida. Mas eu tinha muita expectativa quando eu era mais nova, me desapontei muito e acho que agora aprendi. Perfeito, perfeito. E esse instituto maravilhoso, Instituto Ideia de Pesquisa, como é que nasce isso? Você é presidente, a missão, os valores, todo mundo quer escutar sobre isso. Então, eu sou CEO desse instituto há pouco tempo, ele foi fundado por um professor da George Washington University, escola em que eu também estudei, em Washington, que chama-se Maurício Moura, Dr. Maurício Moura, e eu conheci o Maurício num almoço em Washington e ele estava começando o Ideia. Sim. E quando ele começou a me contar a ideia dele, eu falei, quero ser sua sócia. Foi assim, veio do coração. E é um instituto de pesquisa de opinião pública, então a nossa missão é ouvir as pessoas, de todas as formas. A gente faz pesquisa quantitativa, que é aquela que você... Tem que entrevista as pessoas, muitas pessoas. A gente faz pesquisa qualitativa, que é aquela em que você põe pessoas numa sala e ouve a opinião delas a respeito de alguma coisa. A gente faz pesquisa em profundidade, que é uma entrevista. A gente acredita que hoje, na velocidade que a comunicação tem e da forma como as pessoas estão polarizadas com relação a qualquer tema, é muito difícil, numa só pesquisa, você entender o que as pessoas estão achando, até porque elas mudam de ideia muito rapidamente. Muito rápido, muito rápido. Por isso que, com a velocidade das informações, igual você falou, as pessoas precisam se enraizar cada vez mais nos seus valores. Os valores inegociáveis, porque mas tudo difícil, muda. Mas tudo é difícil, muda. E aí, então, a gente acredita muito numa visão 360 disso. Então, eu não faço apenas um tipo de pesquisa. Quando eu quero realmente entender um tema, eu aplico muitas tecnologias para poder dar para o meu cliente uma visão mais apurada do que ele quer saber. E muitas áreas contratam o Instituto para que essas pesquisas sejam feitas e isso vira um banco de dados precioso para a empresa, para que ela possa analisar esses dados e daquele momento em diante ela tem uma vantagem competitiva em relação ao mercado, porque é uma inteligência competitiva com base em dados reais. Exatamente. E quais são as tecnologias que você usa? Olha, agora, por exemplo, a pandemia trouxe uma oportunidade super interessante para a gente. Como eu falei para você, a gente faz essas pesquisas qualitativas que são numa sala. Na pandemia não dava para fazer isso. Como é que você vai botar pessoas numa sala? Aí a gente criou uma pesquisa qualitativa por Zoom. Por Zoom. Então, agora eu consigo ouvir pessoas de diferentes regiões ao mesmo tempo sobre o mesmo tema. Evoluiu. Então, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. E aí, em paralelo ao Instituto de Pesquisa, mas tem a ver com a gente, eu sou sócia de um aplicativo que chama-se Pinion, que é um aplicativo que tem 3 milhões de pessoas inscritas fazendo missões. Então, a gente comprou esse aplicativo para fazer pesquisa. Então, eu remunerava as pessoas para me responderem pesquisas, mas na pandemia a gente percebeu a necessidade das pessoas de ganharem um dinheiro. E como eu pago ali, as pessoas queriam mais missões. E também aumentou muito o número de mulheres que foram expelidas do mercado de trabalho. Mas eles ganham pontos ao responder às perguntas? Ganha dinheiro mesmo, ganha um Pix. Ganha um Pix? Ganha um Pix. Maestros, tá vendo só? Não vai sorrir nem com isso, gente. Participa das pesquisas. Eu achei que eu ia ganhar os R$500, eu só contei essa história para ver um sorriso. Não, o Almôndega é o homem que não ri. Não rolou. Até hoje ninguém conseguiu fazer ele rir. Mas a gente... Não. E me diz uma coisa. Mas a gente pivotou esse aplicativo agora para fazer só missões de ESG. Então, por exemplo, agora a gente está limpando todas as praias do Brasil. Então, a pessoa vai lá, pega um saquinho de lixo, enche de lixo, me manda uma foto e eu pago ela por ela ter feito aquilo.
Eu estou fascinado. É por muito isso. legal. O Opinion é Incrível, incrível. É um Da onde vem essa assunto- tecnologia do Opinion? A gente comprou já o aplicativo Feito. e a gente usou para pesquisa durante muitos anos e agora a gente pivotou. O que as empresas mais buscam saber quando elas contratam uma ideia? Quais são os dados que elas querem saber, que elas mais solicitam? Olha, eu acho que tem mercado, né? Sim. Você quer saber quem é teu mercado, mas a gente trabalha muito no ideia com sentimentos, com valores, isso que você falou. Então, eu trabalho muito para ONGs, para governos, para empresas. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa super interessante outro dia, que era o que pensa o homem brasileiro. O que pensa o homem O que brasileiro? pensa o homem brasileiro se acha lindo, acha que a mãe é a maior... Eu juro, é verdade. O judeu também. O judeu também. Eu já sabia disso, nem precisava fazer Exato. pesquisa. Mas, enfim, a gente trabalha muito com valores, muito com sentimentos, muito com entendimento. Como eu trabalho com estratégia, a gente precisa saber isso, o que vem antes, né? Não adianta eu saber o que vem depois. Realmente, a gente Então, tem quer dizer, um na época produto... das eleições, isso é interessante para os partidos, para os políticos saberem aquela região específica que é o eleitorado dele. Ele pode contratar um instituto para ele poder saber onde ele está pisando, para ele poder Exatamente. atender às necessidades daquela população que ele quer que nomeie Exatamente. ele líder. Exatamente. E para o mercado financeiro, no caso, é saber quais serão as variações daquela eleição que vão fazer com que os ativos valorizem ou não. Quer dizer, onde é que eu devo investir? Então, em campanhas é isso que a gente faz. A gente Vocês têm assessora. concorrentes? Eu acho a primeira vez que eu escuto de uma tecnologia que analisa, né, com precisão e faz além da análise, ela reporta isso para o cliente para ele poder saber qual decisão tomar. Eu achei isso bárbaro. A gente tem, claro, tem mais gente no mercado que faz isso. Isso tudo automatizado? Mas acho que não, isso tem... Tem não, a sua tudo mão. tem gente, né? Tudo tem a minha experiência, a do Maurício, a das pessoas que trabalham com a gente, a Cristiana, que é a nossa vice, é a nossa experiência, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente essa marca de vocês. ter essa capacidade de você usar a tecnologia. Porque, veja, agora a gente está falando, né, muito de inteligência artificial. Verdade. Se você não souber perguntar para a inteligência artificial... Ela não te dá a informação ela precisa. não vai te dar a resposta. E depois que ela te deu, você precisa lapidar aquilo. Você precisa saber se é aquilo mesmo, né? Claro. Então, eu acho que o Mas ser que humano... ajuda muito. É isso, é a gente usar para ajudar. Como uma aliada. Exatamente. Igual eu estou fazendo aqui. Isso mesmo. A televisão é um megafone. É isso. Para a gente poder chegar em mais vidas e impactar cada vez mais vidas. Sila, estou realmente impressionado. Parabéns por esse instituto. Não é à toa que em um almoço você virou sócia. Isso mesmo. Porque realmente é uma tecnologia maravilhosa, é uma causa nobre que ajuda muitas outras empresas a concretizarem os seus ideais. O DNA da empresa, a missão está clara, isso ajuda ela a ser o que ela veio ser para o mercado. Exatamente isso. Olha, acho que vou fazer meu marketing com você. Eu gostei. Ô, Sila, me diz uma coisa, você é secretária de comunicação, é isso, do governo? Eu fui do Jaime, fui. Mas fora do Jaime, tem outros cargos políticos que você exerceu, não? Eu sempre preferi ficar de fora do governo, sabe? Porque eu acho mesmo... Eu vim morar em São Paulo até porque eu era secretária de comunicação do Jaime. Sim. E aí eu falei, não, eu prefiro ficar fora, porque no governo você tem outras atribuições que são muito institucionais. Eu gosto muito de fazer estratégia, de ficar solta, né? Então, eu vim morar em São Paulo há muitos anos, exatamente porque eu saí do governo do Paraná. Eu já tinha morado fora, né? Eu morei em São Paulo, trabalhando na Veja, depois em Brasília, voltei para o Paraná e voltei e fiquei aqui em São Paulo durante todo esse tempo. Mas eu assessorei muitos governadores e prefeitos, eu gosto muito de comunicar política pública. E essa assessoria era uma assessoria sempre no marketing, na comunicação? Exatamente, em pesquisa. Em tudo isso que eu faço até hoje. E hoje você está mais focada no Instituto? Isso, hoje estou mais focada no Instituto. Mas com certeza, eu tenho certeza absoluta que os políticos devem te procurar nos momentos de crise. E política pública eu gosto muito, porque, sabe, comunicar política pública é fazer uma transformação, né? Você precisa comunicar para mudar a cabeça das pessoas com relação àquele tema, né? Então, por exemplo, sei lá, vacinação. Claro. É um assunto que precisa muito de comunicação hoje. Porque comunicação fácil. Porque baixou... Popular. Exato, baixou o nível de vacinação no Brasil. Então, é preciso que tenha... Né? Porque muitas vezes as pessoas olham comunicação de governo como gasto, né? Ou como um elemento para o político se beneficiar. Não é isso, né? Você precisa comunicar...
publicamente para que melhorem os serviços e para que melhore a relação da população com aqueles serviços, né? A vacinação é um exemplo claro. Claro, claríssimo. E quanto mais fácil for a comunicação, melhor, porque Mesmo, a população precisa entender. Exatamente. Mesmo naquele caso que eu contei para você do Curitiba, capital ecológica da separação de lixo, Sim. a comunicação foi fundamental. Como é que as pessoas iam saber o que era lixo reciclável de lixo orgânico? Se não tivesse comunicação, não tinha programa. Então é muito legal. Sila, você imaginava que chegaria tão longe na sua vida? Ai, será que eu cheguei longe? Eu Chegou, tinha tanto claro, lugar para chegar ainda. Senão não estaria aqui. Não estaria verdade. aqui sentada como referência, como personalidade, como autoridade na sua área. Você imaginava isso, aquela menina que ajudava no jornal? Acho que... Como é que era o nome do jornal? Macabeu? O Macabeu. O Macabeu. Macabeu é uma revista importante da comunidade. Ainda existe? Não, não existe mais. Mas o meu pai fez o Macabeu, imagina. Olha só. Na época dele também. Eu não sei, eu acho que é o caminho, né? Eu juro que eu não sinto que eu cheguei em algum lugar. Eu acho que é muito... Você vai caminhando, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de fazer... Eu acho que eu sou muito ponte entre as pessoas, então gosto de realizar, gosto de me relacionar e me sinto mesmo no caminho. Acho que a gente tem tanta coisa para fazer ainda, né? E o que te inspira? O que te motiva a acordar de manhã cedo? Quais são as suas motivações? O que te move? Olha, acho que a curiosidade, como eu falei, é um ponto super importante para mim. Acho que a curiosidade me mantém bastante jovem e interessada em querer saber mais coisas. Acho que curiosidade é importante e eu trago isso do meu pai e da minha mãe. São dois seres, graças a Deus, devem estar me assistindo. A meu mãe pai... veio da Ucrânia, a avó, né? A avó, da os Ucrânia. dois nasceram aqui já. Os pais aqui, mas os avós todos aqui, da Europa. E Rússia, da Europa. Minha mãe em 86, meu pai em 91, maravilhosos, super ativos na comunidade de Curitiba. Quero conhecer. Na comunidade em geral, Quero inclusive, conhecer, são maravilhosos. Qual o nome? Graças a Deus. Maurício Schumann. Maurício Schumann, meu abraço caloroso para você e a sua mãe? Marta. Marta, dona Marta Aida Shemame, olha só, a filha está aqui. Você está assistindo com certeza, já deve ter chorado algumas vezes. Aida Shemame. Então a curiosidade te move. Eu acho que sim. Isso é ponte. Eu acho que eu gosto muito de juntar pessoas. Eu gosto muito de olhar uma pessoa e dizer... Você gosta de conectar pessoas. Você tem a ver com aquela outra e assim eu não preciso fazer parte do negócio, não é isso. Não é que eu quero fazer negócio com as duas. Eu falo, nossa, você vai dar certo com esse negócio aqui. Eu gosto muito de fazer isso. Sensacional. Eu gosto de gente. Sensacional. Tem que gostar mesmo para trabalhar na sua área. Tem que gostar. Agora, uma pessoa que sobe no palco para falar, quais erros ela não pode cometer? Ela já vai responder isso logo, logo, depois de um recadinho importante que eu tenho para vocês. Não saiam daí. Estamos de volta! Rede Nacional pela TV Gazeta. Tem ao meu lado Sila Schumann, autoridade na comunicação, presidente do Instituto Ideia de Pesquisa. Sila, você ficou de nos responder. Eu te vi falar no CEO Conference do BTG Pactual. Eu vi você lá no palco, se comunica muito bem. E você agora vai nos ensinar o que alguém, quando sobe no palco, não pode fazer de jeito nenhum. Quais erros essa pessoa não pode cometer? Acho que não pode levar autocrítica junto. Tá. Acho que crítica você faz depois. Você pode se olhar de novo, pensar no que você pode melhorar. Mas na hora de subir no palco, eu acho que você tem que dar o seu melhor sem se preocupar muito com o que os outros estão pensando, porque isso te trava, né? Te trava. E você ser uma pessoa no palco travada é a pior coisa que pode acontecer. Então, verdade. Deixa a autocrítica em casa, depois vai buscar depois. Acho que é importante olhar e melhorar. Claro. Né? Não é que todo mundo se sai bem sem estudar. Mas acho que eu deixaria a autocrítica de lado. Boa dica. Boa. Quer dizer, sobe focado no teu conteúdo, sem se preocupar com o que vão falar, o que estão achando, o que já falaram. E no que você está achando de você, né? Também. Se você for pensar tudo que você falou, que você fez, você fica dá um bug. Com aquele chicotinho aqui. Exatamente. Tira o chicotinho. Você sobe, a plateia não pode existir. Exato. Ô Sila, você sabe que você na internet, você tem muitos seguidores. Aliás, qual é o seu Instagram, as suas redes sociais? Pode falar aqui, por favor. Então, meu Instagram é Sila Schumann, tudo junto. Está aparecendo aqui no vídeo. É bom que já aprende a escrever meu nome, que não é fácil. Sila Schumann, tudo junto, @ Sila Schumann. Exatamente. Quem ainda não segue a Sila, pode seguir, que vale a pena. E eles sabiam da sua presença aqui. E enviaram muitas perguntas aqui, seguidores de todos os lugares do Brasil. E olha só,
uma pergunta de uma seguidora, o nome dela é Cássia. Quais as principais causas pelas quais atuou e defendeu, profissionalmente e pessoalmente falando? Das suas bandeiras. As minhas bandeiras, eu acho que eu cada vez mais estou mais ligada à causa da mulher, porque eu acho que precisa na causa política, da mulher. Na política a gente precisa muito, né, de mais mulheres por muitas razões, então tenho me dedicado bastante à causa da mulher, na política principalmente. Bacana, bacana. Você sente que isso ainda precisa ser desmistificado? Existe ainda um preconceito? Muito, 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 muito. Os partidos são estruturas bastante masculinas. Sim. E é muito difícil para uma mulher entrar e mais difícil ainda para ela ficar. Muito difícil. Então, acho que eu... Isso é uma causa sua. Tenho andado nessa causa. Mais perguntas de seguidores. Olha só. Alguém que conhece bem a sua carreira e o Instituto. Ele está perguntando aqui, o seguidor André quer que você fale um pouco do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político da CAMP. Do CAMP, Então, o CAMP é uma realização recente. Esse é fã, hein? Esse é fã. Legal, obrigada, André. O CAMP é uma realização recente e eu fico muito, muito, muito feliz de tê-lo, porque a minha categoria, né, de marqueteiros políticos, a gente, como eu falei, a gente começou a trabalhar por uma necessidade de mercado e acabou que a gente não se organizou aqui no Brasil, né? Ao contrário de outros países em que somos muito organizados. E aí, há alguns anos, há 5 anos exatamente, o Bruno Hoffman, que é um colega meu, resolveu organizar essa associação, me chamou outros colegas e hoje a gente tem uma associação pujante, muito bacana. A gente escreveu um livro sobre marketing político, o primeiro que existe desse jeito no Brasil. Todos nós, cada um escreveu um capítulo, é um livro muito bacana, chama-se Marketing Político. Bacana. A gente dá um prêmio, a cada 2 anos a gente premia as melhores campanhas. Na Amazon esse livro? Está na Amazon. A gente premia as melhores campanhas, a gente discute, porque fazer campanha é falar de democracia, Sim. né? Então, a gente defende muito a democracia e estamos organizados, então é um trabalho que é um trabalho voluntário demais. Que é muito gratificante, muito bacana. Muito bom. Temos aqui um auditório maravilhoso que veio te prestigiar, o nosso querido auditório, e eles querem fazer perguntas também para Cila Schumann. Excelente. E olha só, nós temos aqui Marta Leonardes, a rainha do network, está aqui. Ela é sócia do BTG Pactual, o BTG que nos patrocina aqui na televisão. Ela quer fazer uma pergunta para você, do coração dela para o teu coração, Marta. Bem-vinda. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês. Sou muito fã do seu programa. Obrigado. E Cila, bom, você é minha rainha, como você sabe. Te sigo, sou sua amiga. E uma coisa que a gente fala muito, e até você me auxilia muito, quando eu tenho alguns desses eventos mais machistas no meu dia a dia, a gente respira, eu te ligo, você fala, respira, vale a briga e segue. E eu queria saber, porque acho que a gente fala para muitas mulheres, como é que você vê essa questão do ambiente mais masculino em todos esses setores que você atua, porque todos eles ainda são ambientes muito masculinos. Obrigada pela tua presença aqui, Marta, também sou fã, é muito legal quando uma é fã da outra, né? Isso é amiga. Acho que é super importante isso que você fala, Marta, porque nós duas estamos em ambientes muito masculinos. E acho que o que a gente conversa muito é que você não pode se paralisar por esse fato, porque senão você não vai em frente e você fica muito cheia, como se fala hoje, de mimimi. Tá. Por outro lado, a gente também tem que ser muito firme e nos defender e ser muito objetivas do que a gente quer. E é o tempo inteiro, né? É curioso que, como eu comecei há muito tempo a trabalhar, na minha época a gente nem chamava isso de assédio, porque a gente não sabia que era assédio, a gente não sabia que era machismo. Hoje a gente tem essa consciência, então nós que somos líderes, eu acho que também a gente tem que trazer esse aprendizado e trazer os homens para o nosso lado na conversa. Não adianta ficar uma conversa só de mulheres, nós fechadas com os nossos problemas. Eu acho que a gente precisa conversar com os homens a respeito disso, porque sem isso a gente não vai para frente. Muito bom. E essa é uma das suas bandeiras, né? Exato. Essa é uma das suas bandeiras. Mais uma pergunta que o auditório, olha só, Diandra. Boa noite. Aprendi muito sentada aqui com a tua trajetória e você falou muito sobre gestão de crise. Eu também trabalho com comunicação. Então, eu queria falar um pouco sobre prevenção. Então, como prevenir uma crise?
falando de redes sociais, falando de toda a comunicação, quais seriam as suas dicas para isso? A prevenção. Nossa, obrigada, Diane. Obrigada pela presença e obrigada pela pergunta. Super importante. Em crise, prevenção é tudo. Ainda mais nesse momento de redes sociais. Tudo acontece muito rápido hoje. Então, se você não tem uma presença firme já nas redes sociais, se você não tem uma presença firme de comunicação, se você não treinou as pessoas da tua empresa e não mapeou todos os riscos de crise, na hora que uma crise vem e você é pego de surpresa, é um desastre. Não tem gerenciador de crise que consiga resolver isso de uma forma rápida. Então, prevenção é tudo. A palavra é prevenção. Que bom que você lembrou disso, que a gente nem tinha falado disso aqui. Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Sila, ficaria com você aqui a noite inteira, você sabe disso. Eu também. Né? O que você diria para si mesma? O que a Sila de hoje, renomada, autoridade nessa área da comunicação, do marketing, o que essa Sila diria para a menina de 30 anos atrás? O que você diria para si mesma? Ai, não se exija tanto, pelo amor de Deus. Não se cobre tanto. Eu me cobrava muito, eu acho que tem a ver com o que a Marta perguntou. Eu acho que sendo mulher num ambiente masculino, a gente trabalha 8 vezes mais do que os homens. Eu não diria 2 vezes nem 3, eu diria 8 vezes no mínimo, para você poder ser reconhecida. Todas as mulheres de sucesso que eu conheço atuam assim, o que é cruel, não é? Cruel. Então, eu diria não se exija tanto, mas é o que temos. Mas deu certo. Estamos aqui. Ainda vai dar. Você lutou pelos seus sonhos, você se fez sozinha, tem luz própria e tenho certeza que, assim como impactou, mudou a vida de muita gente, vai continuar fazendo isso por muitos e muitos anos, sempre com esse seu carisma e essa sua humildade que contagia todo mundo. E vocês de casa, eu tenho uma mensagem especial porque estamos nos aproximando da festa de Pessach. Não é verdade? Dia 5 de abril à noite já é Pessach, a Páscoa judaica. E 5 de abril à noite já começa a festa com um jantar especial, o Seder de Pessach. Começamos a noite com a recitação dos 15 passos do Seder. Em hebraico, Seder significa ordem, rotina. Ao relembrarmos os milagres da redenção, da saída do nosso povo da escravidão do Egito. Apesar da escravidão e da desesperança, proclamamos a ordem, Seder. Essa ordem da noite cuidadosamente organizada. Cada passo conta. Todo ato é significativo. No auge da noite, criamos uma sinfonia de santidade e renascimento. Alguns passos nós entendemos e alguns podem estar além da nossa compreensão. No entanto, confiamos e acreditamos que este é o nosso legado sagrado. Não faz muito tempo o mundo viveu um estado de confusão e caos. Lutamos para saber o que é normal. É normal mandar as crianças para a escola? É normal ir trabalhar? É normal beijar o avô, a avó? O Pessach está nos ensinando a encontrar Seder, ordem em nossas vidas. Na noite da Páscoa judaica, pronunciamos os 15 passos para descobrir quem somos. Começamos com o Kadesh, com o Kiddush, santificando a noite. Primeiro passo da sua vida, seus ideais devem ser sagrados. Cada um de nós tem a capacidade de encontrar aquela centelha espiritual oculta que está dentro de nós. Esse é o nosso ponto de partida. Subimos mais alto, um degrau de cada vez, até chegarmos ao final da noite. É disso que se trata a vida. Comece com o conhecimento de que não importa quem você é, de onde você veio, qual foi sua educação, você é naturalmente especial, sagrado. Viva a vida com Seder, com ordem. Não se perca em uma vida de confusão irracional. Acorde de manhã e saiba que você tem um propósito real. Crie uma rotina. Vista-se, mesmo que não vai sair de casa. Acorde com um pensamento de gratidão por sua vida e pelas pessoas que você ama. Tente fazer um ato de bondade por dia. Reserve algum tempo para estudar a sabedoria milenar da Torá. Fale com um amigo ou familiar todos os dias. Cada passo se torna momentos que se elevam, desde a manhã até a noite. O Seder, a ordem,
nos dá uma lista de ações que iremos tomar para que entendamos que uma vida dirigida por objetivos nos dá sentido. Cada pequeno passo nos encoraja. Sila, você é um exemplo, você é uma mulher de fé, de ideais nobres, e eu tenho orgulho de ser seu amigo. Que Deus te abençoe, que você continue prosperando e impactando vidas. E para você de casa, o meu muito obrigado. Pesach Kasher Vesamer. Um feliz Pesach para todos nós. E até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Pessoal. Rav Sani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bretol, a sua marca. Beplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.